Oi, boa noite, então, a todas e todas, né? Vamos iniciar a live sobre a hora do mamaço, né? Com um tema amamentação e mudanças climáticas. Meu nome é Roberta Luzardi e eu sou uma das coordenadoras do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, que é o GAMP, uma organização feminista que atua já há mais de 25 anos no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nós temos, então, 3 convidadas, só que uma ainda não entrou aqui no nosso ao vivo, na nossa live. Enquanto isso, eu vou fazer uma apresentação e falar um pouco, né, sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Tá certo? Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né, é uma campanha global para aumentar a conscientização e galvanizar ações sobre os temas relacionados à amamentação. Então, neste ano, o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno se concentrará no impacto da alimentação nas mudanças climáticas e na necessidade urgente de apoiar a mulher que amamenta, proporcionando melhores condições de saúde para todos os seres vivos. Então, os objetivos dessa Semana Mundial, né, que termina hoje, dia 7 de agosto, são formados por 4 pilares, que é informar as pessoas sobre os vínculos entre a amamentação e o meio ambiente, mudanças climáticas, ancorar a amamentação como uma decisão climática inteligente, se empenhar com indivíduos e organizações para maior impacto e galvanizar ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação. Então, para isso, nós estaremos aqui, né, com a médica, que não sei se eu espero que ela entre daqui a pouquinho, a médica Ângela Moreira Vitória, que é médica de família e comunidade, mestre em epidemiologia e professora do curso de medicina da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui com a Juliana Vitória, tem 30 anos, é mãe de 3 crianças, doula e educadora perinatal. Também estamos aqui com a Gisele Dziekniak, professora universitária da FURG, doutora em Engenharia do Conhecimento, professora de autoconhecimento pela Escola de Luxor, guardiã do Círculo Sagrado Feminino Escola de Luxor, mestre em Reiki pelo Instituto Ardas. E eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui nesse momento para a gente poder conversar um pouco, né, sobre a amamentação. A Gisele eu não conhecia, né, foi uma sugestão da Dinah Lessa, que é a coordenadora do GAMP. A Juliana Victoria, ela esteve conosco ano passado, numa roda de conversa presencial, lá na Praça Coronel Pedro Osório. Foi muito importante, foi bem legal a roda de conversa. Eu gostaria muito de agradecer também a mediação, quer dizer, a mediação não, a organização da live aqui, que não poderia ser possível, porque eu ainda não tenho conhecimento de como realizar uma live assim, é a Vitória Pérez Trepton, né, que está auxiliando, que está por trás, não está aparecendo. Muito obrigada, Vitória. Também agradeço imensamente a todas as mães que nos enviaram as fotos de amamentação e que nós publicamos durante toda essa semana nas redes sociais do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, eu vou dar uma iniciada aqui, né, só para a gente poder começar a refletir um pouco, um pequeno texto, eu vou ler, só uma apresentação falando um pouco, e aí depois a gente começa a nossa conversa, tá bem? Infelizmente, nós sabemos o quanto parir no nosso país é elitista, né? E na Semana Mundial do Aleitamento Materno, eu ouso dizer que amamentar também o é. Amamentar exclusivamente, seguindo as premissas da Organização Mundial da Saúde, exclusivamente por 6 meses e até no mínimo 2 anos de idade ou mais, já após a introdução alimentar, ou seja, dentro do contexto em que vivemos, pode ser para poucas mulheres, né? Bem como para parir, para amamentar, também é preciso apoio, informação e talvez um pouco de sorte. Acontece que o nascimento é um evento pontual, que em algumas horas ou poucos dias se resolve, né? Mas a amamentação pode durar meses ou anos e traz incontáveis desafios para a mãe que a deseja de verdade. Nosso contexto é povoado por forte pressão da indústria, pouco ou nenhum apoio social à mulher que amamenta, como amamentar por 6 meses de forma exclusiva, se é preciso voltar a trabalhar quando o bebê tem 4 meses, né? Pouco ou nenhum
apoio familiar, quanto as sogras, tias, primas, vizinhas falam do leite fraco, do bebê que chora de fome, ou é que precisa ensinar o pequeno a ser independente logo, né? Quem é que já nunca escutou isso dos familiares? Eu já escutei. E, finalmente, pouquíssimos profissionais realmente preparados para dar o devido suporte à família, trazendo informações atualizadas, dispondo de recursos e técnicas baseadas em evidência para corrigir os problemas que, porventura, possam aparecer. Então, todo esse cruel cenário contribui para que seja quase impossível amamentar. Contudo, nosso objetivo aqui não é desanimar nenhuma mulher, é informar. E também não dizer que uma mulher, por não amamentar, ela não vai ser menos mãe e não tem menos amor por o filho, né? Porque é um desafio também amamentar. E para, como sempre, alertar também sobre as armadilhas e guerras que terá de enfrentar pelo caminho e lembrar que é preciso se preparar para todas. Amamentar, diferente do parto, então, é um trajeto longo e é impossível mudar o rumo das coisas, ainda que sua história tenha começado mal. Então, é impossível encontrar bons profissionais em bancos de leite, acessar excelentes fontes de informação na internet, bem como grupos de apoio e defesa do aleitamento materno. Então, preparar-se para amamentar, como você se preparou para o parto, talvez ainda mais, né? E aí é importante ter uma educação na família, aprender a fazer uma cara-feia para o pediatra, né? E trocar de profissional quando achar conveniente. Ler sobre ordenha e armazenamento do leite, trocar as compras de mamadeira e chupeta por uma graninha para uma consultora de amamentação, por exemplo, né? Entrar em grupos de apoio à amamentação no Facebook, que como foi o que eu fiz, né? E me garantiu por um tempo, assim, foi onde eu aprendi todas as informações, e foi muito bom isso, entrar em grupos de apoio de mulheres, de mães. E aí, agora, baseado em tudo isso, né? Eu gostaria que vocês me respondessem, assim, me dissessem, o que para vocês, qual é a importância da amamentação para as mães dos bebês? Vocês podem me responder, por favor? Pode começar pela Gisele, depois a Juliana. Você se sente à vontade para responder, Gisele? Então, eu gostaria que a mãezinha que está amamentando falasse. Ela está num momento, acho, bastante especial, bastante conectada com isso, né? E eu acho que ela, se ela se sentir bem de falar, é confortável, eu acho que deveríamos dar a honra a ela de falar um pouquinho sobre esse momento. Pode ser, Juliana? Pode ser. Você ainda amamenta, Juliana? Amamento ainda. Esse mês ele vai fazer 4 anos e ele ainda mama. De vez em quando, sim, mas mama. Meu também. Bom, conta, então. A importância da amamentação, né? A gente tem algumas questões clínicas, né? Como diminuição do câncer de mama, a amamentação, o leite, né, materno, ele é muito dinâmico, então o leite materno ele vai se adaptar sempre às necessidades do bebê, né, enquanto que a fórmula não tem esse mesmo benefício. Aquele primeiro leite que a gente produz, que não é leite, é um colostro, ele é rico em anticorpos e a gente costuma dizer que é a primeira vacina do bebê. Então, para a vida daquele bebê vai ser muito importante, assim como vai ter importância na regulação de hormônios da mãe, na perda de peso após o parto, a redução do risco de câncer de mama. E depois, Francisco, depois desse primeiro leite, né, do colostro, aí a gente chama de apojadura, que é quando desce lá pelo quarto, quinto dia, mais ou menos após o parto, o leite propriamente dito desce, e até lá o colostro sustenta o bebê, tá? A gente ouve muito dizer que o leite ainda não desceu, precisa dar outro leite. Não precisa, o colostro sustenta o bebê porque ele é extremamente concentrado, cheio de anticorpos, tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Depois o leite vai descer, né? O leite propriamente dito, e a gente costuma dizer que, assim, o leite ele sempre vai ter os componentes principais, né? São alguns componentes principais e tem mais outros 800 componentes conhecidos do leite materno.
Então, os benefícios são inúmeros, né, para a saúde do bebê, menor risco de obesidade, desenvolver doenças depois na primeira infância e na vida adulta também. Fora a questão do vínculo, que a gente sabe que não é exclusivamente de quem amamentar o peito, mas tem uma ligação, né, porque através da amamentação, principalmente na primeira hora de vida, vai se estabelecer um maior vínculo com o bebê, né, daquela mãe com aquele bebê, com a ação dos hormônios que agiram durante o trabalho de parto, e depois eles continuam agindo, né, com a amamentação. Ah, que ótimo. Tu sabe que tu falou do colostro, né? E eu lembrei quando eu comecei a amamentar, assim, que eu me assustei muito, porque eu não tinha isso que eu li em grupos que eu participava de amamentação, que saía um líquido clarinho e eu pensando assim, eu perguntei para a médica, né? Tipo, eu acho que eu não tá saindo leite, e a médica não soube me responder, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, achando que a criança ia ficar com fome. Eu tive muita dificuldade mesmo, eu lembro. E ela dizia, não, mas daqui a pouco, uns 3 dias depois, aí já me falaram outras pessoas que vai descer o leite e tal, mas eu tive muita dificuldade para entender esse processo no início, assim, eu lembro bem, foi bem difícil, assim, eu não conseguia entender para o meu filho também pegar a teta, né, tem uma pega certa, eu lembro que foi uma muita Por isso é dificuldade mesmo. importante, né, inclusive na maternidade, porque muitas mulheres não têm condições de ter uma doula, que ajuda um pouquinho na amamentação, mas se é uma coisa mais séria, ela precisa de uma consultora em amamentação. E muitas mulheres não têm acesso a esse tipo de serviço, né? Então, como é importante na maternidade ter profissionais treinados para isso, que auxiliem ali nas primeiras, né, mamadas, porque isso vai ter um impacto bem grande no sucesso dessa amamentação depois. Aquela coisa também que tem nos hospitais de que não pode dar bico artificial, aí às vezes até as mulheres ficam bravas, não pode dar bico, o hospital não deixa, mas tem um propósito, né, que o uso de bicos artificiais pode, né, especialmente nos primeiros dias e nas primeiras semanas, pode atrapalhar muito o aleitamento, né, uma das maiores causas de desmame. E então, como é importante, né, ter esse apoio profissional logo após o parto e também no parto, porque logo que o bebê nasce, é importante botar ele em contato pele a pele, que isso vai ajudar também a estabelecer a amamentação, e a golden hour, que a gente chama, que é a primeira hora de vida, né, seja no parto normal, na cesárea, tanto faz, dá para fazer, se o bebê nasceu bem, a mãe tá bem, dá para fazer a golden hour, né, que vai ser bem importante também para esse estabelecimento da amamentação. Certo. Então, Eu lembro também da história da confusão de bicos que tu falaste agora, né? E uma vez eu lembro que eu deixei o meu filho com a minha mãe, ela colocou uma chupeta na boca dele, eu olhei e me apavorei, assim, mãe, não, pode dar confusão de bicos. E a minha mãe, não, mas isso na minha época não existia, né? Que na verdade sempre existiu essas questões, mas a informação antes era bem diferente que a informação o acesso que a gente tem agora à informação, né? Bom, eu vou ir partindo então para outra pergunta, né? O que vocês diriam para uma mãe que está tendo dificuldade em amamentar e para uma mãe que não conseguiu amamentar? Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com essa pergunta. Assim, existe muito glamour em torno da amamentação, né? E eu acho que a gente precisa abrir as cortinas do que está por detrás do que a mulher sente nesse momento, sabe? Como guardiã de círculos sagrados femininos para mulheres, né? A gente trabalha muito do ponto de vista da falta de conexão e de nutrição da própria mulher. Então, claro que a Juliana falou do ponto de vista fisiológico, biológico, e eu acho é um viés muito importante, e que bom que ela traz esse conhecimento, porque não é o meu, né? Mas talvez a minha contribuição seja no sentido de que as mulheres que têm dificuldade nesse processo, que elas não se sintam sozinhas nisso, sabe? Ou não se sintam menos mulheres, porque não conseguiram amamentar, ou porque de algum modo passam dificuldades, porque
por mais que a gente saiba que é muito importante, né, a amamentação, ela é, enfim, todos os benefícios que a Juliana trouxe, né, e que com certeza a Ângela vai trazer também, mas que a gente parta do princípio de que antes de daquela teta, existe um coração, existe uma mulher ali por trás, existe um ser humano, que muitas vezes não está em condições emocionais, em condições mentais, em condições mínimas para poder fornecer esse alimento, né? Ela não está alimentada, a alma dela não está nutrida. E eu acho que isso é um aspecto também a gente considerar, do ponto de vista, principalmente, né, da onde eu venho, da questão do sagrado feminino, porque eu mesmo sou um exemplo disso. Vejam bem, né? Eu amamentei 2 filhas, né? Uma até 1 ano e meio, outra até os 6 meses de idade, porque elas vieram uma em cima da outra, assim, daí minha coluna já tinha ido para o brejo quando a segunda veio, então eu não tive tanto tempo assim, tanta disposição física para fazer. Mas acontece que eu lembro que, embora eu tivesse muito leite, e eu amamentei ali ferrenhamente, a mais velha mesmo amava de hora em hora, eu chamava ela de telecena, porque era de hora em hora, e tinha muito leite. Então, na realidade, o que eu vim estudar depois e sentir depois era a falta de conexão e de elo que havia daquela menina, daquela mulher. Eu tive ela com 26 anos, não era tão jovem assim, mas eu ainda era uma filha, né? Então, a gente diz que quando a mulher ganha um filho, ela se transforma em mãe. E isso não é de uma hora para outra. Isso não é assim que o bebê sai da barriga, né? Ou ele no ventre ainda. Para algumas mulheres é ok. Tem mulheres que têm uma energia mais yin, né? Que são mais nutridoras, mais acolhedoras, que nasceram, né? Com esse aspecto, vamos dizer assim, latente nelas e manifesto. Mas há outras mulheres, e esse era o meu caso, que eu era mais yang, onde eu tinha muita dificuldade de parar naquele momento e ali me oferecer para ela, né? Embora eu tivesse muito leite. Então, ok, ela mamou, mas eu não fazia isso como talvez hoje eu fizesse, né? Onde o feminino já está um pouco mais trabalhado, onde eu já não me sinto roubada quando eu tenho que me doar, né, para elas. Então, naquela época, eu me sentia muito roubada de ter que parar e dar aquele leite. Embora eu soubesse que era importante, enfim, estava consciente de que precisava fazer aquilo, fiz, mas eu não fiz de um lugar de pura entrega, entende? E eu acho que as mulheres que têm essa dificuldade, elas precisam se sentir abençoadas, porque eu lembro que na época eu me julgava muito, e as pessoas à minha volta, eu não tinha com quem conversar sobre isso. As pessoas à minha volta não entendiam a dor que havia ali dentro de eu estar me sentindo, porque ainda existia uma filha ali, entende? Mas uma mãe precisava nascer. E esse processo não é automático, gente. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa apoiar essas mulheres e daí acho lindo esse momento que a gente está tendo aqui para poder abrir, conversar. Parabéns ao Gamp, gratidão pelo convite, gratidão a Diná, gratidão a Roberta, né? Trazer as manas que estão aí, Juliana e Ângela também, que a gente vai fazer junto, com certeza, um momento especial para que a gente possa abrir as cortinas e desvendar os tabus que envolvem essa questão da amamentação, né? Porque não é um movimento fácil para todas, não é um gesto fácil para todas. E então, essa mulher que está se vendo ali diante dessa necessidade, né, de oferecer o seu peito, talvez ela não foi nutrida, talvez ela não foi amamentada, talvez ela não recebeu o mínimo necessário de apoio, seja do companheiro, da família, às vezes no próprio hospital. Eu lembro que aconteceu comigo um aspecto, uma coisa bem interessante, assim, porque eu me senti violentada. Os 2 partos foram naturais, né? E eu me lembro que da segunda filha, eu já era mãe, vejam bem, já tinha experiência com a amamentação, e ela era muito grande. Então, embora o parto tenha sido fácil, ele foi um parto doloroso para a saída da menina. E quando a Clarice saiu, colocaram ela no meu braço, eu estava extremamente cansada. A mãe ali, a mulher, o ser humano que estava ali, precisava descansar, nem que fosse 15, 20 minutos. E aí eu também considero uma violência alguém chegar com outro ser e te colocar ali e dizer para ti, ó, agora nutre. Pera lá, eu preciso me nutrir primeiro. Quem cuida de quem cuida?
entende? Então, eu acho que muitas vezes a gente põe o olhar da amamentação na criança, e ok, é necessário, é um ser chegando ao mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a mulher fica esquecida. Aquele ser humano fica esquecido, no sentido de que todas essas cobranças que a gente está falando, elas se fazem presentes. E sabe que eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito, que eu considero muito bonito, assim, muito sublime que me aconteceu, e envolve o convite para essa live. Porque hoje elas estão com 16 e 14 anos, as minhas duas filhas, né? E, na verdade, essa live foi um presente, porque eu tive a oportunidade de me conectar com uma porção minha que tinha adormecido desde lá atrás, como se eu tivesse ficado mais com a questão da perda do espaço, da liberdade, embora feliz de ter conseguido poder nutrir as minhas filhas com meu leite, né? Mas havia uma lacuna dentro de mim, havia um vazio. E eu acho que, falando isso, talvez muitas mulheres que estão presentes e que amamentam, ou que já amamentaram, e sentem essa culpa, ou sentem essa dificuldade de ter feito esse processo da amamentação, ou que não conseguiram amamentar, né? Talvez possam se sentir vistas, sabe? Não estão sozinhas, né? E aconteceu, assim, alguns dias depois que a Diná me convidou, né, para participar, e eu até pensei, nossa, será que eu vou conseguir dar conta? Porque, na realidade, embora eu tinha muito leite, elas mamaram muito, mas eu não considerava que eu tinha sido um exemplo, sabe? Daquela mãe que, ai, vem, me traz o bebê, que agora eu vou ter aquele momento divino com ele, com ela, né? Não foi assim. Na maioria das vezes não foi. Mas aconteceu algo que eu considero muito especial e que sirva como um convite, assim, para cada uma de nós ir para o seu íntimo, ir para o seu interior, e ver se lá dentro, até quem teve dificuldade, né? Ver se lá dentro essa sementinha brota de algum lugar, assim, para a gente fazer as pazes com esse processo. Tá? Eu vou tentar não me estender muito. E a experiência que eu quero compartilhar com vocês foi no banho, dia desses, depois que a Diná me fez o convite, que eu pensei, uau, será que eu dou conta, né? E aí eu estava no banho, e ok, né? Esses seios me acompanham a vida toda, mas acidentalmente eu fui me lavar assim e toquei neles. E sim, eu tenho duas mamas, elas estão aqui, e foi muito mágico, porque ao tocar é como se eu sentisse vida aqui nos meus seios, sabe? Existe vida aqui, e vida que alimenta a vida, né? E foi um momento de tanta potência, de tanta conexão com amor, porque naturalmente eu fui levada para um momento em que eu não fui amamentada como bebê. A minha mãe não teve leite, embora ela conta que ela tinha muita vontade da mamar, porque ela fez tratamento 2 anos para ficar grávida de mim e não conseguia, e ela queria muito uma filha. E a filha veio, e talvez pelo processo de ansiedade dela e pela tanta vontade que ela queria, né, de amamentar, ela não pôde me amamentar. Então, é como se naquele banho, aquela água caindo, né, e água é a energia feminina, é a deusa se manifestando, é a conexão com o sagrado, com o divino feminino. É como se naquele momento eu tomasse consciência do porquê eu tive tanta dificuldade em amamentar minhas filhas, e não por falta de leite, mas por falta de nutrição para dar. Porque, em verdade, eu não tive aquela nutrição. Claro que cada uma de nós tem uma história, que cada um de nós está envolvido em processos, e a gente sabe que nada acontece por acaso, tudo é como tem que ser, né? Tudo serve para o nosso aprendizado. E ok, eu me deparei com alguém que não tinha recebido o peito da mãe. Então, eu não tinha energia para doar para minhas filhas, percebe? Então, naturalmente, naquele momento em que eu tomei consciência disso, eu senti uma força feminina vindo de dentro, de fora, exo, não sei, que me envolveu e que me disse, é como se eu tivesse ouvido, sabe, uma voz na minha cabeça, embora eu não tivesse voz alguma, mas eu senti uma conexão que me disse assim, minha filha, mama de mim. Eu sou a nutridora, eu sou a mãe de todos vocês.
Gente, foi uma presença tão forte que eu lembro que eu olhei para cima, assim, no banho, e aquela água é como se ela tivesse se transformado em leite. Eu não sei explicar para vocês direito. É mágico, assim. Aconteceu uma conexão divina, sabe? Que ressignificou todo esse processo da amamentação para mim. E aí, então, eu consegui me sentir nutrida. E consegui, inclusive, lembrar de momentos em que a amamentação foi muito doce. Em que a gente pega o bebê no colo e olha pro olhinho dele, né? E eles chegam a revirar os olhinhos de prazer, de deleite, de se sentir nutridos. E eu fui lá naquele momento, sabe? Então, que magia que é amamentar. Que magia. Então, o que eu diria para as mulheres que têm dificuldade... Desculpa, não te ouvi, Roberta. Muito bonito o teu relato, Gisele. Então, e aí o que eu teria para dizer, né, para as mulheres que não conseguem amamentar hoje, ai, manas, se abençoem, sabe? Se abençoem, porque há uma história de muita pressão, ao mesmo tempo há uma história onde a gente não é vítima, e a gente precisa olhar para isso também, porque talvez sair dessa condição de vitimização é o que nos dê força para enfrentar esse momento, sabe, com entrega, buscando tomar força de quem veio antes, mas não de um lugar físico, entende? É um lugar energético. É um campo todo de um feminino que existe nesse planeta, que vibra em amor, que cuida cada um de nós, que nutre cada um de nós através da Mãe Terra. Então, esse amor existe, ele está à disposição da gente. A gente só precisa achar qual é a minha direção, sabe? É pelo sagrado feminino? É através de alguma religião? É através de alguma sabedoria que eu estou buscando? Então, tá aí dentro, sabe? Esse amor tá aí dentro. A gente só tem que achar qual é o gatilho que dispara em cada uma de nós para nos conectar com esse amor. E com certeza esse momento vai ser bem mais tranquilo, bem mais de entrega e de amorosidade para quem não está conseguindo entrar nesse processo. Mas conecte-se consigo, com a sua autonutrição. E aí, com certeza, vocês vão ter recursos para nutrir os seus bebezinhos. Tá bem? Obrigada, Gisele. Bem-vinda, Ângela. Eu já te apresentei, mas vou te apresentar novamente. Ângela Moreira Vitória, então, ela é médica de família e comunidade, mestre em epidemiologia, professora do curso de medicina da Universidade Federal de Pelotas. Tudo bem? Nós estamos conversando agora o que vocês diriam para uma mãe que está tendo dificuldade em amamentar e para uma mãe que não conseguiu amamentar? Não sei se queres responder agora ou a Juliana segue respondendo. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Teu microfone está desligado, Ângela. Tá. Então, primeiro queria me desculpar pelo atraso, Roberta, eu me atrapalhei aqui com horários, e aí como eu cheguei um pouquinho atrasada, não ouvi a Juliana ainda, né, eu acho que a gente podia passar para a Juliana primeiro, depois eu respondo, bem tranquilo. Eu acho que agora a Roberta caiu da live. Caiu. Parece. Vamos Pode responder a pergunta. A Roberta caiu, sim. Assim que ela voltar, eu coloco ela aqui. Tá. Bom, então, o que eu diria para uma mãe que está tendo dificuldade é assim, ó, não fica sozinha, busca ajuda, busca informação. Principal, a informação é o maior poder que a gente tem nas mãos para tomar as nossas decisões conscientes, porque assim, todos os nossos processos femininos, naturais, fisiológicos, eles foram massacrados e a gente tem essa coisa de que nosso corpo não funciona, que sempre precisa de uma intervenção, de corrigir algum defeito, né? Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa ter essa informação para que a gente possa fazer as nossas escolhas, né, conscientes de qual caminho a gente vai seguir. E, assim, se a mãe quer muito amamentar, que ela busque apoio, busque ajuda, forme uma rede de apoio. Eu sei que às vezes nem sempre é possível, né? Como eu não lembro qual foi das gurias que falou, mas que às vezes a rede de apoio não ajuda o cuidador, né? Não tem aquela informação também. Então,
ele não entende muitas vezes por que a mãe não quer dar uma chupeta para o bebê. E a gente tem muito na cultura, assim, né, de que a gente tem que dar uma chupeta para acalmar. Então, geralmente, aí a mãe precisa sair com 4 meses para trabalhar, precisa deixar com alguém, e essa pessoa diz, só vai deixar comigo se der um bico. E aí, o que a gente vai fazer, né? Tem todas essas questões que a gente precisa pensar. Mas, assim, se tiver possibilidade, se tiver condições de buscar uma consultora em amamentação para corrigir, porque a grande maioria dos problemas que a gente tem no início da amamentação dá para corrigir com uma consultora. Às vezes a gente consegue corrigir sozinhos, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Se puder, tenha. Se não puder, busca na internet, busca onde conseguir. Aqui em Pelotas a gente não tem banco de leite, mas no Hospital da FURG eu sei que tem. E é bem importante o trabalho dos bancos de leite também. Assim, e para a mãe que não conseguiu, eu tenho para dizer assim, ó, todo o meu amor para vocês, toda o meu abraço, né? E assim, a principal é não se culpem, porque assim, é o sistema inteiro contra a gente, é a sociedade inteira contra a gente, então a gente tem aquele ditado, né, que quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Eu acho isso péssimo, porque assim, a gente não tem que estar se culpando, né, pelas coisas que a gente fez, pelas coisas que a gente não fez. Eu achei muito legal o relato da Gisele, agradeço muito ela ter trazido para nós aqui, porque realmente, assim, me tocou muito quando ela disse assim, eu não senti que eu deveria falar sobre isso, mas como assim? Tu é mulher, né? A gente está aqui falando sobre os nossos processos, né, femininos, então todas somos dignas, sim, todas devemos ocupar esse espaço, sim, e mesmo as mães que não amamentaram, elas podem apoiar a amamentação também, né? Então é isso que eu tenho para dizer, se livrem da culpa, e assim, a informação é a primeira chave de tudo, assim, principalmente para não se culpar também, caso saia do idealizado, porque assim, a Semana Mundial da Amamentação, Agosto Dourado, ele é para a gente informar massivamente, eu acredito muito nisso, na informação massiva, assim, né? A gente não está aqui julgando experiências, ou então falando individualmente para as mulheres, a gente está falando para todas, né? Então, eu acredito muito, assim, que quando a gente dissemina a informação, mais mulheres têm acesso, mais mulheres conseguem. Então, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, de buscar informação, e se tu não tá conseguindo, não sofre sozinho, não fica calada, busca alguém para te ajudar e não te culpa por isso, porque a maioria de nós vai passar por isso, né? E, como diz aquele ditado, precisa uma aldeia para criar uma criança, né? A mãe não tem responsabilidade sozinha com a amamentação. Nem somente a mãe, nem somente o bebê. A responsabilidade é social, é de todos nós. Acho que o teu microfone está desligado, Roberta. Ixi, agora ela caiu. Mas eu acho que daí eu vou continuar respondendo, né? Que era o caminho que ela tinha sugerido para a gente. Então, assim, gurias, também adorei a fala da Gisele, da Juliana. Acho que tentando responder, assim, o que a Roberta nos colocou, sobre o que a gente diria para uma mãe que está ali com dificuldade de amamentar. Acho que a Juliana colocou a coisa mais importante, que é falar, tá difícil, não estou conseguindo, pedir ajuda. Tem bastante gente que estudou muito sobre isso, né? Então, numa das unidades de saúde que eu trabalhei, tem uma enfermeira, a enfermeira Tati, na Vila Municipal, que ela adora o assunto. Ela trabalhou no banco de leite lá da FURG, né? E o que ela criou? Uma estrutura, assim, de que as gestantes sempre passavam por ela, e a gente criou uma história toda, assim, que tinha que anotar na carteirinha de pré-natal, que tinha que passar pela Tati para fazer toda a conversa, durante a gestação ainda, né, sobre a amamentação e tal. Então, a gente vai achar, assim como essa enfermeira, que é um anjo, assim, nós vamos achar muitas outras pessoas que já trabalharam bastante com isso. Porque eu acho que a primeira coisa que me vem, quando a Roberta pergunta assim, o que tu diria para alguém que está com dificuldade de amamentar?
era conversar com ela, qual é a dificuldade, o que está acontecendo, está doendo a mama, está preocupada que está achando que o nenê está ficando com fome, né? O que é que está rolando? Ou está muita correria a tua vida, ou tu já começou a trabalhar, e aí a gente, a partir dessa dificuldade, vai tentar ver o que pode fazer, né? Porque a gente sabe que tem vários estudos sobre a amamentação que vão apontando, assim, onde é que estão os momentos de maior risco de parar de amamentar. Né? Então, tem aquele momento especial que a Gisele falou um pouquinho lá quando o neném nasceu, né? Que preferencialmente até a primeira hora após o parto, faça a primeira mamada. Mas isso, como a Gisele falou, com certo cuidado, né? Deixa a mãe respirar, né? Depois do parto. Mas é isso, assim, é na primeira hora, não precisa ser no primeiro minuto, né? Primeira hora após o parto. Aí depois, aquela coisa do hospital, daquele momento que tá lá, que é as primeiras mamadas, que a mama ainda tá dolorida, que a mãe ainda tá com dificuldade de se posicionar, de ficar sentada, que às vezes dói a barriga, dói o períneo, né? Tá, então é um momento que ela precisa de bastante ajuda para alguém que vai segurar o nenê, botar uma almofadinha, sabe, acomodar a posição, para ela não estar sentindo dor naquela hora que ela tá, né, tentando amamentar. Então tem esse momento do hospital. Tem um momento quando vai para casa, né? Que aí quando vai para casa, às vezes, dependendo da família, né? E como essa família se organizou. Porque tem uma coisa que eu me lembro que eu estava lendo algumas coisas quando a Roberta convidou para a live, assim, e algum material que eu achei muito legal sobre a amamentação como direito, né? Assim, tipo, direito da mãe mesmo, né? Direito de amamentar, de ter esse momento prazeroso. Mas aí a gente fica lembrando, assim, do que é a vida das mulheres, né? E quanto que devia ser direito e que a gente não chegou pra gente, né? Como direito. Então, passa pela questão, assim, do direito ao planejamento familiar, que às vezes não chega, né? Então, né, aquela coisa daquele nenê que nasceu e que a família não conseguiu se preparar muito bem para receber, vai ser um momento que, às vezes, quando chega em casa, tá todo mundo olhando, tá, agora tu já tá boa, né? Agora já ganhou um nenê, já tá tudo bem. Tu já pode assumir todas as tuas outras tarefas, né? Tudo que tu já fazia, já tá ali a pia cheia de louça, já tá... Tá, mas então, é porque também esse processo todo, né, dessa gestação e tal, a gente não conseguiu trabalhar tudo isso como um momento prazeroso e tranquilo e que dá trabalho. E que a gente precisa dividir o trabalho com as pessoas, né? Então tem isso, né? Nasceu o nenê, lá aquela primeira hora, o momento que está no hospital, quando chega em casa, quer dizer, a recém ganhou o nenê, né? Então vamos ainda cuidar muito dessa mulher, né? Do lugar que ela está sentada, o barulho que está incomodando, o que ela quer comer, né? O que ela está com vontade, vamos cuidar um pouquinho porque passou por tudo isso, né? Então tem esse momento. E aí depois vai indo, assim, a coisa à medida que ela vai assumindo tarefas, né? Ela está conseguindo assumir as tarefas e continuar se alimentando bem, se hidratando bem, né? Os medicamentos que ela está usando, o tipo de anticoncepcional, né? Que aí tem alguns que atrapalham a amamentação. Então tudo isso, quer dizer, tem todo um processo de cuidado que ele tem que acontecer. E aí, quando alguém está com dificuldade, vamos ver onde é que é, né? O que é a dificuldade, né? Eu acho que é isso um pouco que me passa pela cabeça agora. E se a gente perguntar, assim, das mulheres que não conseguiram amamentar, bueno, aí, acho que minhas gurias já falaram tudo, né, tem aquela, eu sempre lembro, quando a gente fala dessas coisas, sobre uma peça de teatro que eu vi uma vez em Porto Alegre, fantástica, que era, assim, Manual Prático da Mulher Moderna. Aí ele ia contando a vida da mulher moderna e tal, tudo que a mulher moderna tem que fazer. Se ela é solteira, se orgulhe de ser solteira. Sua condição é maravilhosa, né? Se é casada, não, então, mas não se deixa oprimir pelo marido, mas se tem filho, e aí vai, assim, é bem a coisa do manual, e se bobear tudo aquilo que a gente ouve todo dia, o manualzinho pra gente como se tem que se comportar, né? E não seja piriguete, mas também viva a sua sexualidade, né? Então, é o tempo inteiro isso, né? Então, a gente tem que conseguir se libertar dessas coisas. No final da peça era assim, se você pensa em ser boa mãe, boa filha, magra, como é que era? Boa esposa, boa mãe, boa filha, magra e profissional, você tá louca. Não dá. Não dá pra ser tudo isso. Então não dá. Assim, tipo, não é a única coisa que vai dar errado na vida da gente, de querer amamentar e não conseguir, um monte de outra coisa vai dar errado. Sabe, querer uma profissão e conseguiu, querer ser, sabe, quis tanta coisa e não deu. Então, deixa pra lá, assim, a gente não tá aqui pra seguir um manual de instruções, mas pra viver a vida como a gente puder, né? Então, tem muito mais amor para dar para o filho, né? Nem sempre é só essa coisa do amamentar. O
pode ser para algumas mulheres uma vivência muito legal, né? Acho que a Gisele estava contando aí de uma forma muito sincera, né? Em alguns momentos não foi essa coisa fantástica, outros momentos foi. E que legal. E tá aí, pronto, se não deu a amamentação, outras vivências com esse bebê, né, podem ter sido fantásticas, e que daí tem que achar esse banho aí para resgatar, né? Aquela vivência fantástica com aquele bebê e tal, e aí se perdoar pelo que deu errado, né? E conseguir colocar, assim, encontrar o amor que está aí no coração e colocar ele da forma que a gente conseguir. Né? Muito obrigada, Ângela, pela tua conversa aí, falando sobre a questão do apoio. Eu já gostaria de pegar um gancho nisso. Eu até vi que teve alguns homens que entraram na live, e gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham que os pais, qual o papel deles na amamentação? De que forma eles podem apoiar as mulheres? Não sei se pode começar, Gisele, a falar, ou a Juliana, quem quer começar? Então, eu posso falar. É que a minha fala, gurias, claro, assim, não tentando descontextualizar do tema específico, estamos no plano material, mas não desconectando do plano de autoconhecimento e de toda uma espiritualidade que nos cerca. Todas nós temos um homem interno, todas nós temos um yang. Então, dizendo isso por quê? Porque nem todas as mulheres, como a Ângela disse, estão numa situação favorecida e tranquila de ter um homem acompanhando-as nesse momento, né? Então, a gente pode até dizer como o homem pode ajudar. E claro que é de diversas formas, né? Eu lembro que eu tinha muita sede, aí o pai das gurias tinha que me alcançar muita água o tempo todo, e eu não sei o quanto aquilo ali era uma necessidade de nutrição que eu não tinha, né? Como eu falei na minha história, ou se era uma questão mesmo fisiológica, não sei. Mas claro que atendendo ao conforto, acho que a Ângela disse um pouco sobre isso, falou a questão de que a casa está lá esperando pela mulher, né? Então, se tiver essa rede de apoio, como a Juliana disse também, acho que é excelente. Mas eu quero convidar vocês, mulheres, vocês sentirem que vocês têm uma porção masculina em vocês também. E que se aquele homem não está lá para fazer isso, existe um masculino dentro de vocês, assim como há um feminino, do qual vocês podem lançar mão, que é o nosso lado que age, que é focal, que é direcionado, que inclusive nos sustenta e nos dá apoio para acessar o nosso feminino, que é o lado que vai nutrir, percebe? Então nós somos yin e yang, temos dois polos, e precisamos nesse momento, quanto mais equilibrada a gente está nesse momento da amamentação, melhor vai ser para todo mundo, porque melhor vai ser para ti, porque tu vai estar bem calçada em ti, no teu feminino, para poder nutrir, né? Então tu vai poder acolher, tu vai poder acalantar, amar, te entregar. Por outro lado, tu vai estar sustentada numa porção tua que é focada, sabe? Que é comprometida, que tem objetivos. E aí, ok, se tu teve um bebê, é o que tu quer fazer, tu quer alimentar ele, ou tu não quer alimentar ele com teu leite, ok. Mas sabe aquele nosso lado que está centrado e sabe o que vai fazer e decide, escolhe? Esse é o nosso masculino. E se tiverem outros masculinos perto, ótimo, que bom, né? Mas a gente também tem que olhar para o lado de mulher, porque há mulheres que não têm esse companheiro hoje para fazer isso, né? Então, acho que também resgatar esse masculino que está na gente, essa força ativa, não só passiva, porque muitas vezes a gente olha para a mulher, é o polo passivo, é a mulher que tem que ser mais delicada, tem que estar sempre à disposição para cuidar. E também há um outro lado na gente, que é o masculino, que muitas mulheres hoje, na sociedade patriarcal que a gente vive, a gente vai para o mundo e é como a Ângela disse, tem uma agenda cheia de tarefas no dia, e muitas vezes tu é mãe, tu é pai, tu ocupa os dois lugares, né? Então, se houver esse homem, legal, acho que é apoiar, enfim, fazer as tarefas que a mulher não está podendo no momento, alcançar o que ela precisar, entender que ela precisa daquele momento com a criança, e muitos homens se sentem até muitas vezes roubados, né? Tem ciúmes das crianças quando nasce, bem de se dizer a verdade, isso acontece. Muitos homens estão com seus masculinos em desequilíbrio, então eles olham a mulher como mãe, e aí agora está entrando um concorrente, que é o filho. Então tem todo um aspecto psicológico, que embora as gurias tenham falado perfeitamente, eu acho, do ponto de vista prático, no sentido
biológico, fisiológico, de como acontece no hospital, mas eu acho que a gente fala muito pouco dos aspectos psicológicos e, quiçá, espirituais, que eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, nem tem espaço, enfim, mas a gente precisa chegar lá, sabe? Há conexões internas que a gente ainda não fez. A gente não resgatou ainda o feminino da gente, a gente não resgatou ainda o masculino, mas quando eu digo masculino e feminino, no sentido de masculinos e femininos curados, entende? Saudáveis, aptos a desenvolver o seu papel dentro de nós. Então, enfim, tinha bem mais para falar, mas quero deixar as gurias também falar um pouquinho sobre o ponto de vista delas. Sei, Juliana, Ângela, querem falar um pouco sobre essa questão do apoio do pai na amamentação? Eu acho que eu posso falar, assim, colocando uma experiência que eu tive com um amigo uma vez, né? Que ele estava, assim, sentou comigo para conversar, contando uma dificuldade que ele estava com a companheira dele, que estava com um gestante de 7 meses. Eu disse, ele uma dificuldade de relacionamento ali dos dois, né? Tá, mas então, assim, tudo isso aí, tudo que é casal tem dificuldade, e tem, né? E a gente sabe que a vida não é mar de rosas, mas assim, ó, só vou te dizer uma coisa. Agora, quando tu tá quase nascendo esse nenê, tu precisa pensar que, bom, nenhuma mulher logo que o nenê nasce, ela é bem normal, né? Ela tá sempre assim, preparando o ninho, querendo arrumar as coisas. Daqui a pouco tu vai notar que ela era muito sensata, mas agora, se ela resolveu que é importante uma cortina para botar naquela janela ali, onde do lado vai ficar o berço, mas se tu acha uma bobagem, aquela cortina, pouco importa o que tu acha. Agora, compra a cortina, né? Se ela acha que tem que ser um creminho de tal jeito, assim, com tal cheiro para passar na bundinha do nenê, e tu acha muito caro, agora não interessa. Entendeu? Agora tu faz isso e cuida tudo. E aí fiquei dando exemplos de coisas pequenas, assim, porque é isso, porque a sensibilidade vai estar muito exacerbada. Vai estar muito no auge, assim, isso. Agora é cuidado para esse mãe-bebê, assim, né? Para esses dois aí. Foi super legal, sabe? Deu muito certo. Eles, inclusive, se entenderam muito bem depois de tudo isso, assim. Porque aí depois ele me contou uns 3 anos depois, não, realmente eu fiz tudo isso e tudo relaxou, né? Assim, de não questionar mais nada, não querer me meter nas decisões que ela estava tomando de como tem que ser aquele ninho ali que está esperando aquele bebê. Então, eu acho que tem isso, assim, daqui a pouco, né, chamar a atenção deles para isso, para porque às vezes é isso, assim, meu amigo estava super preocupado com questões do trabalho dele, né? E então, entende? Vem duas demandas, que para ele era uma demanda emocional muito forte, essa questão do trabalho, porque ele investia muito nisso, e era uma demanda emocional forte do bebê, e ele sabia lidar com o do trabalho, do bebê ele não sabia. Então, precisava explicar o detalhamento, assim, o que é cuidar dessa demanda emocional do bebê, da chegada do bebê. E para mim foi uma experiência muito legal isso, assim, de comentar isso com ele e ele conseguir entender com clareza o que estava se passando, né? Ah, que legal, Ângela. Bem interessante o teu relato. Não sei se a Juliana quer colocar alguma coisa. Eu acredito que, assim, como doula, né, eu trabalho mais com preparação para o parto, mas eu tenho um encontro focado mais em amamentação e pós-parto, que ali o pós-parto também é um período que a mulher está com os hormônios lá no parto, eles vão lá em cima, no pós-parto eles vão lá embaixo, né? Então ela pode ter um período ali que se chama baby blues, que pode durar em torno de 20 dias, e é importante, se ela tem um companheiro ou uma companheira, ou qualquer que seja a pessoa que esteja ali no dia a dia com ela, que se informe junto com ela sobre essas questões, né? Porque vai ser muito importante o apoio, porque às vezes, principalmente, né, quando o homem tem essa questão que a Gisele falou, que do ciúme com o bebê, de tu só quer dar mamar para esse bebê agora e eu tô aqui jogado, como se ele precisasse ser cuidado, né? Aquela coisa de que a gente ainda tem no imaginário da sociedade que o homem precisa ser cuidado pela mulher, né? Na verdade, ele é um ser humano adulto, ele pode se cuidar sozinho e pode, inclusive, apoiar a companheira dele, porque, assim, a única coisa que o homem não pode fazer no cuidado com o filho é dar o seio, porque ele não tem. Então, tudo que ele puder facilitar para essa mulher, que ela
dê o seio tranquilamente, né? Se ele tiver condições de levantar na madrugada e pegar o bebê e alcançar para ela, alcançar uma água, lavar a louça, porque afinal a casa é de todo mundo, né? Não é só da mulher. Então eu acredito que isso informar bastante sobre esse período que, como a Ângela falou, os hormônios estão lá, né? Todos diferentes, assim, né? De outros ciclos da nossa vida. E então eles compreenderem esse nosso processo para eles poderem ser o apoio que a gente precisa. E o pai não é rede de apoio. O pai é tão responsável com a amamentação e com a criação daquele bebê quanto a mãe, né? Afinal, é filho dele também. Obrigada pelo teu relato, Juliana. E até gostaria de corrigir a minha pergunta, né? Porque na verdade, a minha pergunta foi o seguinte: qual o apoio que os pais podem dar às mães na amamentação? Mas também pode ser a companheira, né? Obrigada por me lembrar disso, Juliana. Não tinha me dado conta de acrescentar mais isso na pergunta, né? Que também pode ser uma companheira, não necessariamente um pai. Gurias, a próxima e última pergunta, porque já estamos indo para o final, né, da nossa conversa, que está muito boa, mas é que a partir das 19 horas a minha internet fica muito estável. Eu já caí aqui umas 3 vezes, mas já voltei, e aí vai ficar meio ruim, assim, da gente seguir a conversa, só por isso, senão eu poderia seguir por mais um tempo. Eu gostaria que vocês falassem sobre a amamentação prolongada a partir dos 2 anos, né, que é recomendado dos 6 meses aos 2 anos ou mais. Meu filho mesmo, ele está com 3 anos e 6 meses, eu continuo amamentando, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sei, a Gisele quer falar, ou a Juliana, quem quer começar? Juliana? Pode ser, posso começar. Bom, a amamentação prolongada, assim, tem um aspecto muito importante que quando a gente fala assim em amamentar até 2 anos ou mais, às vezes a gente subentende que tem que dar o peito a hora que o bebê quer, em livre demanda, para todo sempre, até ele ir para a faculdade. Uma coisa que eu ouço muito das mulheres, assim, e que é bem importante, é que a livre demanda, ela cansa, né? Porque como a Gisele falou, tu tá ali te doando o teu corpo para aquele outro ser. Então, é uma coisa que às vezes a gente fica exausta mesmo, né? Então, quando as mulheres me perguntam assim, Ju, eu tô cansada já, não sei o que, eu digo, corta a livre demanda, sabe? Tira o peito da noite. Tem formas da gente fazer isso que não é traumatizante nem para o bebê, nem para a mãe, nem para ninguém dentro da casa. Então, eu posso dar o meu relato, assim, que eu tive uma coisa que se chama perturbação na amamentação em torno de 1 ano e meio ali, mais ou menos, com meu filho. E é uma coisa que dá uma agonia, assim, que dá uma vontade de desmamar logo. Só que como eu já tinha lido sobre, por isso que a informação é bastante importante, claro que se a mulher chegou no limite dela, ok, mas no meu caso não era. No meu caso era uma coisa pontual, uma fase que eu sabia que ia passar, né? E depois dos 3 anos é que eu cortei. Demorei um pouquinho para cortar a livre demanda, porque para mim não incomodava. Eu sempre costumo dizer assim que eu sou extremamente privilegiada, porque eu não tive dificuldade para amamentar. Eu sempre tive bastante leite, sempre amamentei exclusivo até os 6 meses. Amamentei os 2 primeiros, desmamei um pouquinho antes de 2 anos, mas foi por falta de informação, enfim. E nunca foi uma coisa que eu posso dizer assim que foi difícil para mim. Não, eu tive licença maternidade de 6 meses, depois mais 1 mês de férias, então isso já é um privilégio imenso na nossa sociedade hoje, né? Eu tive apoio do meu companheiro, eu não tive a minha mãe dizendo que o meu leite era fraco, que o meu bebê estava chorando de fome. Então, eu tive bastante privilégio na minha amamentação. Então, eu atribuo essa amamentação prolongada que a gente muito a isso também. E aí, depois dos 3 anos, eu decidi, bom, não vou mais dar de mamar de noite, porque eu quero dormir um pouco, não quero mais. Então, a gente, quando ele acordava de noite, a gente faz cama compartilhada até hoje, né? Quando ele acordava de noite, o meu marido cantava para ele, eu contava história, ou então quando ele não estava aceitando muito bem, ele levantava, embalava ele, né? Então,
E também eu comecei a limitar, assim, eu dizer para ele assim, olha, tu pode mamar a hora que tu quiser, mas a gente vai contar só até 10 em cada um dos TTs. Então, aí, escolheu o número 8. Tudo para ele é 8. Então, a gente conta até 8, e ele mama num até 8, e no outro até 8. Foi o jeito que eu achei, assim, que se encaixou pra gente na nossa rotina, né? Porque eu não quero desmamar ele, nunca quis assim, mas chega uma hora que a gente cansa um pouquinho de estar o tempo inteiro disponível, sabe? E aí, então, foi o jeito que a gente achou, assim, para seguir a nossa amamentação, e seguimos. Aí, esse mês ele faz 4 anos, e eu até esses dias tentei conversar com ele. Agora tu vai fazer 4 anos, quem sabe tu já dá um tchau pro TT? Não, vou mamar para sempre. Eu digo, então tá. Pode ser que depois na faculdade ele esqueça de mim, ache os amigos lá. Que legal. Sabe que eu não sabia dessa história de perturbação, porque eu tive isso e nem sabia, sabia agora, com o teu relato, assim. E realmente teve um momento, acho que quando ele tinha uns 2 anos, assim, que me cansava muito. Eu cheguei a conversar com ele, assim, para ver se eu parava, né, dava um tempo, e aí não rolou. E depois eu segui o normal, e agora eu tenho amamentado às vezes durante o dia, quando ele quer um pouquinho também, meio assim que nem o teu relato, e à noite para dormir, geralmente eu dou e ele adormece na mesma hora, mas não sabia dessa questão da perturbação, assim, da mãe se sentir cansada, sentir isso. Realmente, eu passei por essa fase, não sabia. Não sei se a Ângela quer falar alguma coisa. Eu não sei se vocês já viram, é que eu não tenho experiência com cachorro, mas com a gata eu tenho. Quando a gata já não quer mais dar de mamar, ela levanta e sai andando, e o filho que fique lá, sabe? A vontade que dá é a tamanha agonia que a gente sente. Mas como eu, né, tinha lido, sabia que isso existia, eu digo, não, vai passar. Se não passar, a gente vê o que faz depois, mas vamos admitir que vai passar. Essa informação é muito importante, tu vê, eu não sabia, né, disso, e aí foi uma coisa que foi acontecendo, e eu continuo amamentando ainda. Claro, né, que não é como antes, porque realmente é bem cansativo. Ângela, queres falar alguma coisa sobre esse assunto? Quero. Eu até comentei com a Roberta que eu li um pouco sobre isso e achei umas novidades, assim, né? Porque, e que eu achei bem interessante, assim, um professor, aliás, um estudante ali da epidemiologia, fez uma tese de doutorado estudando, né, crianças das cortes, para tentar responder uma questão que era, assim, exatamente qual era o impacto da amamentação após os 2 anos de idade. Porque, tipo, até os 2 anos está muito consolidado, que é muito bom, faz muito bem, a OMS recomenda, todo mundo recomenda, né, amamentar até os 2 anos. Mas depois dos 2 anos, como a OMS que vocês circulam também, de que isso poderia se fazer mal para a saúde mental do bebê. Dele ficar muito dengoso, manheiro, colado demais na mãe, dependente da mãe, né? Então, isso é uma coisa que, uma época, eu ouvia mais, agora faz muito tempo que eu não ouço isso, né? Então, a pergunta de pesquisa dele era exatamente essa, né? Qual é o impacto, então, né, da amamentação após os 2 anos de idade sobre 2 questões, sobre o crescimento da criança e sobre a saúde mental. E aí, ele faz uma longa revisão de literatura de várias coisas que eu também achei interessante. Inclusive de um antropólogo, né, que junto com um biólogo fazem um trabalho para tentar identificar, assim, tentar separar a questão cultural da questão biológica, né? Vamos tentar ver, se não fosse a cultura nos influenciando, né, o tempo de amamentação, a forma de amamentação, se fosse só pelo biológico, quanto tempo a gente deveria amamentar? Aí a pesquisa é bem interessante, assim, com macacos e tal, e com a observação né, e um monte de teste bioquímico, e aí eles concluem, assim, que é bem variável a necessidade biológica, mas podia ser uma coisa que variasse entre os 2 anos e meio e os 7 anos de idade. Então, eu me lembro da minha infância, das minhas tias, contando de crianças que mamavam até os 7 anos de idade. Então, do ponto de vista biológico, ainda está, entende? Aquele leite materno ainda está atendendo uma necessidade biológica da criança que está fazendo bem. Outra coisa importante é que, assim, no 2º ano de vida, é tão importante, e esse era um dado que eu também não sabia, né, mas que é tão importante a amamentação no 2º ano de vida que 40% da necessidade calórica do bebê
pode vir só do aleitamento materno, né? Então, 40%, quer dizer, metade do alimento do bebê é bem importante, assim. E isso, se a gente pensar na temática das questões climáticas que a Roberta lembrou, né, quando convidou para a live, assim, veja bem, o amamentar é sustentável, né? A gente não é industrializado, está disponível ali a toda hora para a mãe, então é barato, né? Quer dizer, é gratuito, né? Então, tem toda essa questão, né? E 40% do alimento do bebê. E depois dos 2 anos, então, esse mito, assim, daquele bebê muito colado da mãe, né? Acho que a Juliana já falou um pouquinho sobre isso, né? O que as pesquisas, assim, a corte foi apontando, entrevistando as mães e perguntando, esses bebês de mais de 2 anos, que estão mamando ainda, quanto tempo eles mamam? Quanto tempo eles ficam colados na mãe? Para comparar com os outros bebês que não mamam, para ver quanto tempo eles ficam colados na mãe. E aí, o que encontram, assim, né? Que a comparação entre o bebê que mama e o bebê que não mama, se ele fica mais grudado na mãe, não foi conclusiva, assim. Parece que então não tem diferença nenhuma, né? Então, para a saúde mental, isso já é um apontamento importante. Não é verdade, né? Que quem mama fica muito mais colado na mãe. E o tempo do bebê mamar costuma ser uma coisa assim, que numa média de 9 minutos ali mamando e uma média de 2 a 3 vezes por dia. Quer dizer, então não é um montão, né? 2 a 3 vezes por dia, 9 minutos mamando. E então, quer dizer, isso não significa assim um muito grude na mãe, né? É um tempinho pequeno, inclusive, né? Que fica ali junto com a mãe. E aí, quando eles começam a comparar sobre crescimento, assim, o que consegue indicar? Aliás, sobre saúde mental, o que consegue indicar? É que, de novo, não tem nenhuma diferença. A gente se pega crianças de 7 anos de idade, 12% das crianças têm algum problema de saúde mental, assim, de depressão, de ansiedade, ou de várias outras questões, né? Mas é 12% nas crianças que mamam e 12% das crianças que não mamam. Então, não vai, assim, também não vai proteger, né? As questões de saúde mental, elas são muito, né? Tem uma multiplicidade aí de fatores que influenciam para gerar o problema, tem os problemas genéticos todos e tal, mas então a amamentação não atrapalha, então a gente pode continuar mamando, né? Pode continuar mamando por mais tempo, que não vai fazer mal para a saúde mental, que é barato, que é sustentável, né? E que daqui a pouco é o afeto ali mas com essa coisa sem culpa, né? É o afeto que a mãe quer dar dessa forma. Ela pode dar esse afeto de uma outra forma, mas ela quer dar dessa forma, e o nenê quer receber dessa forma, e né? Então, acho que a gente tem que se deixar viver essa liberdade aí, né? Tá sendo gostoso, tá sendo prazeroso, vamos lá, né? Ou não, né? Porque isso que a Juliana falou, assim, ela conversou com o nenê, né? Tá na hora de parar ou não tá e tal. Tá, mas é dessa conversa dos dois, né? E acho que vale a opinião dele e dela, né? A dos dois tá valendo, assim, né? Para essa tomada de decisão, assim, de é hora de parar ou não é. Ah, que ótimo. Infelizmente, eu já escutei isso de uma médica, assim, que podia causar dependência. E aí eu nunca acreditei, porque, nossa, meu filho já passou, tipo, vários dias na casa do pai, voltou, mas continuei amamentando, e ele é super independente nesse quesito, assim. Então, para mim é super tranquilo isso. Eu nunca acreditei, ainda bem para perceber que, na verdade, isso é mais um dos mitos, né, que falam a respeito da amamentação. Então, assim, gurias, eu agradeço imensamente a participação de cada uma de vocês hoje, né? E eu gostaria muito que essa live, que essa nossa conversa chegasse ao maior número de mulheres possíveis, assim. A gente pretende fazer um canal no YouTube do GAMP, depois a gente pode disponibilizar a nossa conversa ali, né? Para que futuramente, ou qualquer outra mulher que queira acessar e saber dessas informações, né? Elas possam ter acesso, e se vocês também puderem compartilhar essa live, né, no Facebook, redes sociais, WhatsApp, para que possa chegar essas informações, né, que nós conversamos hoje aqui, que são muito preciosas, a mais mulheres que possam ter esse acesso, né, de poder decidir se querem ou não amamentar, né, mas poderem decidir sabendo de toda essa informação, né, que muitas vezes não chega até nós. Eu também gostaria de convidar vocês para o dia 12 de agosto, nós teremos uma outra live, que é o lançamento da Máscara Roxa, que é mais uma live voltada para a questão da violência doméstica, né? E vai ser agora no dia 12, né, como eu falei, às 18 horas também. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar, se querem falar mais alguma questão.
alguma dúvida. Não sei se tem alguma dúvida de alguém no chat, porque agora eu não estou conseguindo ler aqui. Se vocês puderem passar para mim. Não tem. Não? Então tá. Agradeço imensamente, então, a participação de vocês, viu? Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada de coração. Valeu, gurias. Obrigada aí pelo convite. Uma boa noite. Uma boa noite. Numa próxima pode ser que a gente se encontre. Tá bem? Tá bom. Tchau, boa noite. Muito obrigada.